Olá! A habilidade de relacionar o numeral à quantidade, quando ela é uma habilidade muito visível na criança, é um resultado de um êxito muito grande. É sinal de que a criança conseguiu aprender os conceitos que a educação primária apresenta e ela já consegue inclusive fazer associações e ir deslocando aquele saber para algo mais amplo. A gente sabe que compreende que a criança já apresenta uma evolução cognitiva, ela já tem um raciocínio lógico louvável a partir do momento que essa habilidade é identificada, mesmo que não seja algo exato, mesmo que a criança ainda não fale que o 4 significa 4 bolinhas, ela já consegue perceber que o 4 é um volume muito maior do que 1. Até por isso, às vezes a gente pode perceber que pede à criança um lápis, ela vai e leva um lápis, mas aí você pede 10 lápis, a criança traz todos que ela tem e joga assim. Ela pode não estar contando com uma certa exatidão, mas ela já identifica que há uma amplitude, algo de uma esfera, de uma progressão. O importante é que a criança tenha essa consciência. Você percebeu que ainda é um conhecimento superficial, que a criança ainda não consegue associar aquilo a uma quantidade? Você fala que faltam 5 dias para o aniversário dela, que é uma data que ela quer muito, por exemplo. E aí vão passando alguns dias e aí depois você fala, ainda faltam 2 dias para o seu aniversário, e a criança fica, mas tudo isso ainda. É importante identificar até que ponto ela consegue perceber que os dias diminuíram, que a quantidade caiu, ou é uma certa ansiedade por conta da data do aniversário. É perceber se a noção de quantidade está ali dentro daquele afeto que a criança manifesta. Se ela ainda não associa isso, é necessário intervir com prudência, com segurança, com a apresentação de estímulos novos, para fazer com que a criança se destrave em conceitos matemáticos, para fazer com que ela tenha uma aquisição de numeral, para usar aquilo inclusive em algo do seu cotidiano. Essa habilidade precisa estar relacionada a uma função. Não é só apresentar um número solto, é dar sentido àquele conhecimento que a criança já demonstra que tem. Então, as atividades que a família precisa atribuir à rotina daquela criança é exatamente isso. São formas de dar sentido àquele número, de dar sentido ao desejo que a criança tem em números de gols, por exemplo, em números de carrinhos, em números de brigadeiro que ela pode comer depois do almoço. E é claro, isso precisa ser dito, isso precisa ser contado em toda situação. Mesmo quando não haja, é preciso se criar uma situação onde o afeto, a emoção positiva esteja presente para que a cognição consiga alcançar níveis mais altos. E assim a gente vai estar potencializando essa criança a um raciocínio matemático excepcional no ensino fundamental e ensino médio também. Para aprofundar esse assunto, clica aqui na nossa plataforma, pois lá há um plano de ação individual que foi bolado e pensado para o seu filho, com foco em desenvolver essa habilidade.